1. A humilhação pública. Eu estava digitando o relatório mensal da campanha Apex quando senti aquele olhar nas minhas costas. Sabia exatamente o que significava antes mesmo de ouvir a voz melosa do Ricardo. Emma, tem um minutinho. Virei na cadeira, mantendo a expressão neutra que havia treinado por 3 anos nessa empresa. Ricardo estava parado na porta do seu escritório, aquele sorriso falso que sempre precedia uma facada nas costas. Claro, Ricardo, o que precisa? Ele fez aquele gesto teatral de entre, como se estivesse me fazendo um favor. Quando a porta se fechou atrás de mim, já sabia que seria ruim. Sobre o retiro corporativo no Praia do Sol, ele começou, os dedos tamborilando na mesa de vidro. Meu coração deu um pulo. Aquele resort era minha segunda casa. Passara todos os verões da minha infância ajudando os funcionários a dobrar toalhas, decorando cada canto daqueles corredores. Sim, mantive a voz estável. É que... bem... Ele tossiu, encenando constrangimento. Os clientes que vão estar lá são do perfil premium, sabe? E eu não acho que você... Uma pausa calculada. Ricardo soltou um suspiro, como se fosse doloroso dizer aquilo. Sua presença diminuiria o nível dos participantes, Emma. Você não tem o perfil executivo que esse tipo de evento exige. O ar saiu dos meus pulmões, como se eu tivesse levado um soco no estômago. Minhas unhas cravaram nas palmas das mãos, mas mantive o rosto impassível. Entendo, menti. Ele sorriu, aliviado por eu não ter criado cena. Mas não se preocupe, você pode cuidar da campanha da Hering enquanto a gente viaja. Combina mais com seu... estilo. O olhar dele escorregou pelo meu blazer da Renner, pelos meus sapatos sem marca. Se ao menos soubesse que aquele blazer era uma escolha, não uma limitação. Que meu Porsche estava estacionado no apartamento em Ipanema que eu usava nos fins de semana. Claro, sem problemas, eu disse, levantando-me antes que ele visse minha mão tremer. Ao voltar para minha mesa, o escritório inteiro fingiu não estar olhando. Marina desviou o olhar quando passei por sua sala. Tiago e Marcos compartilharam aquele sorriso de cumplicidade masculina que eu conhecia tão bem. Sentei e olhei para a tela do computador sem ver nada. Na minha frente, um adesivo colado no monitor dizia: "Sonhe grande". Ironia pura agora. Foi quando meu celular vibrou. Uma mensagem do grupo da empresa. Tiago: "Galera, fechamos a lista pro retiro. Vai ser épico. Emma, a gente traz uma lembrancinha pra você. Hahaha". Marcos: "Sim, trazemos um ímã de geladeira do resort pra ela colar no seu Honda, velho. KK". Minha visão ficou turva de raiva. Eles estavam no grupo. Todos estavam. Todos menos eu. Minhas mãos tremiam quando abri o álbum de fotos do celular. Rolei até encontrar uma imagem de 2 anos atrás. Eu e meu pai na varanda da suíte presidencial do Praia do Sol. O mesmo resort que agora me diziam não ser do meu nível. Foi quando decidi. Abri o WhatsApp e digitei uma mensagem que mudaria tudo. Pai, lembra quando você disse que eu deveria encontrar meu próprio caminho? Pois é, eu encontrei. E agora preciso que o Praia do Sol seja meu palco por um dia. A resposta veio em 30 segundos. Só me diz uma coisa, filha. Você quer que eu demita esse tal de Ricardo ou prefere fazer do seu jeito? Sorri pela primeira vez desde que entrei naquela sala. Do meu jeito, mas pode avisar o Carlos que a dona vai voltar para casa. E assim, enquanto meus colegas riam de mim no grupo, eu começava a planejar a vingança mais doce da minha vida. Eles queriam um retiro de alto nível? Iriam ter o melhor e pior fim de semana das suas vidas. 2. A dupla identidade de Emma. Eu me olhava no espelho do banheiro da agência, ajustando o colar de pérolas falsas que combinava perfeitamente com meu blazer de departamento store. 3 anos. 3 anos desde que decidi apagar o Silva da minha vida profissional. Vou conquistar tudo por mérito. Eu jurara para meu pai naquela noite, enquanto ele balançava um copo de uísque caro, seus olhos cheios de preocupação. Filha, você não precisa provar nada, ele dissera. Mas eu precisava. Principalmente para mim mesma. O som da porta do banheiro se abrindo me fez pular. Marina entrou, seu salto Christian Louboutin ecoando no mármore. Emma, querida, você está usando isso para a reunião com o cliente da Gol? Seu olhar escorregou pelo meu look, como se fosse uma piada. Sim, problema? Nada, nada. Ela riu, arrumando seu próprio colar de ouro 18K. Só acho fofo como você consegue se virar com tão pouco. Foi assim todo dia. Cada olhar para meu Honda Fit estacionado entre os Audis e BMWs. Cada risadinha quando eu trazia almoço de casa em vez de pedir do restaurante caro da esquina.
Mas o pior veio naquela quarta-feira. Flashback, 6 meses antes. Emma, preciso que você cuide da campanha de absorventes da marca nova, Ricardo disse, jogando a pasta na minha mesa. Mulheres entendem dessas coisas, né? Eu engoli meu orgulho junto com o café amargo. Ricardo, eu literalmente trouxe o cliente da Apex Tech sozinha. Meu MBA é em marketing digital, não em... Ah, mas você é tão boa com esses temas levinhos. Ele deu uma palmadinha no meu ombro que me fez ferver por dentro. Deixa os jobs pesados para os homens, querida. Naquele momento, quase disse quem eu era. Quase gritei que meu pai construiu um império do zero e que eu cresci vendo ele negociar com sheiks e CEOs. Mas não disse, porque isso seria trair a promessa que fiz a mim mesma. Presente. O barulho da torneira me trouxe de volta ao banheiro da agência. Marina já tinha saído, deixando para trás seu perfume caro e uma pontada de revolta no meu peito. Minhas mãos tremiam quando peguei o celular. No meu álbum de fotos privado, uma imagem do meu aniversário de 18 anos. Eu ao volante do Porsche que meu pai me deu, na garagem subterrânea do nosso apartamento em Ipanema. 2 cliques depois, mandei a foto para o único número que importava naquele momento. Para, papai. Lembra quando você disse que dinheiro não compra respeito? Estou começando a achar que você estava errado. A resposta veio antes que eu pudesse guardar o telefone. Não é sobre o dinheiro, filha. É sobre nunca se deixar diminuir, nem mesmo por você mesma. Foi quando entendi. Eu não estava escondendo meu sobrenome para provar meu valor. Estava me escondendo do meu próprio poder. E isso ia acabar hoje. 3. A cultura tóxica na empresa. Eu estava digitando furiosamente o relatório da campanha Apex quando ouvi as risadas vindo da sala de reuniões. O tom agudo de Tiago era inconfundível. E aí, chefe, o que achou do meu conceito para a Mitchell? Meus dedos congelaram no teclado. Meu conceito? Era a minha campanha, fruto de 3 noites sem dormir pesquisando tendências de mercado. Levantei tão rápido que minha cadeira quase caiu. Pela fresta da porta, vi meu painel de slides, com minhas anotações manuscritas ainda visíveis, projetado na tela. Ricardo estava de pé, com um braço sobre os ombros de Tiago como um treinador orgulhoso. Genial, não é, gente? Essa conexão entre tradição gaúcha e inovação foi toda a ideia do Tiago. Meu estômago embrulhou. Até meu café da manhã parecia subir pela garganta. Fui me apoiar na parede quando uma voz me fez pular. Viram o que fizeram com seu trabalho de novo, né? Marina. A nova diretora que todos admiravam. Ela me puxou para a copa, seus olhos cheios de uma indignação que parecia genuína. Isso é inaceitável, Emma. Você precisa se impor. Eu ri amargamente. Como? Reclamando pro RH que já tem 3 avisos verbais no meu arquivo por ser conflituosa? Ela mordeu o lábio, parecendo pensar. Eu vou falar com Ricardo. Isso não pode continuar. Naquela noite, pela primeira vez em meses, fui para casa com um fio de esperança. Talvez Marina fosse diferente. 2 dias depois. Emma, sobre a reunião com o cliente da Gol. Marina evitou meu olhar. Ricardo acha melhor o Tiago liderar. O CEO é tradicional, sabe? O copo de água na minha mão parecia pesar uma tonelada. Você disse que ia me ajudar. E eu vou, mas precisamos escolher nossas batalhas. Seu tom era de quem oferecia um presente. Você pode cuidar do material promocional. É super importante. Saí da sala sentindo o gosto de traição na boca. Marina não era diferente. Só era mais esperta que os outros. Sabia disfarçar as facadas com sorrisos. Naquela noite, meu apartamento parecia ainda menor enquanto eu revirava meu laptop, abrindo arquivo após arquivo. E-mails onde Ricardo pedia ajustes, que depois viravam ideias de Tiago. Gravações de reuniões. Sim, eu gravava tudo desde o primeiro roubo. Até prints do grupo de WhatsApp dos homens, que Júlia, a assistente, me mandara às escondidas. Num arquivo escondido encontrei a gota d'água. O áudio da conversa entre Marina e Ricardo na semana anterior. Ricardo, a Emma está ficando muito boa. Cuidado, hein? E a risada dele fácil, confiante. Relaxa, eu dou um jeito. Ela não tem perfil para crescer aqui. Minhas mãos tremiam ao salvar o arquivo com um novo nome. Dia D PDF. Foi quando meu telefone tocou. Era Carlos, o gerente do Praia do Sol. Emma, seu pai me contou tudo. Quando você quiser começar a diversão, a casa é sua. Olhei para o relógio. 23h47. Amanhã seria sexta-feira, dia do grande anúncio do retiro corporativo. Sorri pela primeira vez naquela semana. Carlos, meu amigo, a festa só começa quando a dona da casa chegar.
4. A virada estratégica. O avião particular da Silva Hospitality pousou na pista privativa do Praia do Sol às 10h17 da manhã. Quando desci a escada, o cheiro do mar misturado com jasmim me atingiu como um soco no peito. Quantos verões eu havia passado aqui? Quantas histórias essas paredes guardavam de mim? Carlos me esperava no pé da escada, seu terno impecável contrastando com os olhos marejados. Pequena Emma, ele disse, abraçando-me com força. O resort inteiro está à sua disposição. Segurei suas mãos, sentindo a textura áspera de quem trabalhava há 30 anos naquela terra. Precisamos falar sobre os detalhes. Quero que tudo seja perfeito. Ele sorriu, aquele sorriso maroto que conhecia desde criança. Já tomei algumas liberdades. Na sala de planejamento, Carlos espalhou plantas baixas sobre a mesa de madeira maciça. O grupo chega às 14h pelo voo comercial. Você estará aqui. Apontou para uma área discreta atrás da recepção. Observando tudo, minhas unhas pressionaram levemente o papel. E Ricardo? O ilustríssimo será recebido com todas as honras. Seus olhos brilharam maliciosamente. Até o momento em que eu perguntar, bem alto, onde está nossa verdadeira anfitriã. Um calafrio percorreu minha espinha. Conhecia cada centímetro daquele resort, cada funcionário, cada tradição. E agora usaria tudo como arma. E depois? Carlos girou o tablet. Cada detalhe foi pensado. O jantar no terraço, seu menu favorito desde os 12 anos. Os vinhos, a seleção que você ajudou a criar na sua primeira visita como adulta. Peguei o dispositivo, rolando a programação. Tão perfeito que doía. Meu pai? Em Dubai, oficialmente. Um sorriso. Mas mandou instalar um link ao vivo no lounge privativo. Disse que não perderia isso por nada. Ri, sentindo o peso dos últimos 3 anos começando a se dissipar. Não queria sangue, queria justiça. E nada seria mais justo do que mostrar a Ricardo Montenegro que o nível que ele tanto prezava estava sempre fora do alcance dele. Preparativos finais. Na suíte que fora meu refúgio na adolescência, abri o armário e encontrei 3 vestidos cuidadosamente selecionados por Carlos. Todos em tons de azul, a cor signature dos resorts Silva. Escolhi o mais simples. Um azul marinho que lembrava meu blazer da Renner, só que em seda italiana. O simbolismo era perfeito. Meu telefone vibrou. Uma mensagem no grupo da empresa. Ricardo. Galera, embarque em 40 minutos. Lembrem-se, Praia do Sol é para os melhores. Vamos mostrar nosso valor. Engoli o riso que ameaçou escapar. Se ele soubesse. Antes de sair, parei diante do espelho antigo do banheiro, o mesmo onde, aos 16 anos, ensaiei meu primeiro discurso de negócios para o pai. A mulher que me encarava agora era diferente. Mais dura. Mais inteligente. Hoje, sussurrei para meu reflexo. Você para de ser a Emma que eles inventaram. Carlos me esperava no corredor. Pronta? Ajustei o colar de pérolas. Presente de formatura do meu pai. Nunca estive tão pronta na vida. O sol do meio-dia iluminava os jardins quando assumimos nossas posições. Em poucas horas, Ricardo aprenderia a lição mais valiosa de sua carreira. Subestimar uma Silva era o último erro que cometeria. 5. A revelação no resort. Meu coração batia tão forte que eu temia que todos no saguão pudessem ouvir. Escondida atrás de um arranjo monumental de helicônias, observei o grupo da Horizonte entrar no lobby do Praia do Sol. Ricardo liderava o grupo, seu terno bege de linho italiano parecendo ridiculamente fora de lugar no ambiente sofisticado do resort. Finalmente, ele anunciou, como se o resort tivesse esperado sua chegada por décadas. O verdadeiro luxo brasileiro. Carlos emergiu das sombras com a elegância de quem comandava aquele espaço há 20 anos. Meu corpo inteiro tremia de antecipação. Bem-vindos ao Praia do Sol, saudou Carlos com seu sorriso profissional perfeito. O check-in de vocês está quase pronto. Só preciso confirmar um detalhe importante. Ricardo estendeu a mão com aquele aperto dominador que tanto usava em clientes. Carlos, não é? Ricardo Montenegro, presidente da Horizonte. Talvez você se lembre de mim do evento em São Paulo ano passado. Vi o olhar de Carlos piscar por uma fração de segundo. Sabíamos que o resort não realizava eventos em São Paulo, mas ele apenas inclinou a cabeça. Claro, senhor Montenegro. Aliás, fez uma pausa calculada, os olhos varrendo o grupo. Onde está a nossa anfitriã? O silêncio que se seguiu foi tão denso que até o som das ondas pareceu se calar.
Foi então que dei meu primeiro passo para fora da escuridão. Estou aqui, Carlos. Meu vestido azul marinho brilhou sob a luz filtrada pelos vitrais. Cada passo que dei ecoou no mármore polido. Anos de aulas de etiqueta finalmente sendo postos em prática. O que aconteceu depois ficou gravado em minha memória em câmera lenta. Ricardo empalideceu como se tivesse visto um fantasma. Tiago engasgou com seu drink. Marina deixou cair o celular, que deslizou pelo mármore com um clique metálico. Carlos cruzou o saguão em 3 passos largos e pegou minha mão com uma reverência que não deixava margem para dúvidas. Senhorita Silva, que alegria tê-la finalmente em casa. O uso proposital do sobrenome ecoou como um trovão. Senti o momento exato em que cada cérebro no lobby fez a conexão. Ribeiro. Silva. Silva Ribeiro. Filha do dono. Obrigada, Carlos. Respondi, alta o suficiente para todos ouvirem. A suíte presidencial está pronta? Reservei especialmente para nossos convidados. Ricardo pareceu engolir a própria língua. Emma, nós não sabíamos. Como poderiam saber? Sorri, doce como veneno. Afinal, como você mesmo disse, eu não tenho o perfil executivo para esses eventos. Carlos interveio no momento perfeito. Se me permitem, faremos o tour pelo resort antes da distribuição dos quartos. Seu olhar pousou em Ricardo como um peso. Todos os quartos. Na varanda da suíte presidencial. 1 hora depois, observei meus colegas perderem o fôlego diante dos 220 mm de puro luxo da suíte que eu mesma havia ajudado a projetar. Todos, exceto Ricardo, que suava profusamente no calor de 28 graus. Como prometi, anunciei, pegando o tablet das mãos de Carlos, cada um terá a experiência completa do Praia do Sol. 1 a 1 distribui as melhores acomodações. Júlia, você ficará nesta suíte master. Seu banheiro tem um ofurô com vista para o pôr do sol. Vi seus olhos se encherem de lágrimas. Ela merecia cada centímetro daquele luxo. Tiago, você ficará no bangalô na praia privativa. Não precisei dizer, pelo seu excelente trabalho roubando minhas ideias. A mensagem estava clara. Quando só restou Ricardo, caminhei até ele, o tablet pressionado contra o peito. E para você reservei algo especial. A suíte do jardim era bonita, mas em um resort onde todos os outros quartos tinham vista para o mar, o pequeno cômodo sobre o estacionamento dos funcionários era uma mensagem inescapável. Espero que goste, disse entregando a chave. Afinal, como você sempre diz, devemos manter os padrões. Carlos, sempre o perfeito anfitrião, completou. O Sr. Montenegro terá vista exclusiva para nosso jardim de serviços. Muito autêntico. Ricardo abriu a boca para protestar, mas foi interrompido pelo som de champanhe sendo aberto. Um garçom servia taças de cristal bacará para todos. Uma edição especial com o monograma SR, que eu desenhara na adolescência. Um brinde, ergui minha taça, a importância de saber o verdadeiro valor das pessoas. O sorriso que dirigia a Ricardo continha toda a doçura de um tubarão antes do ataque. Especially when they're standing right in front of you. 6. A desconstrução de Ricardo. O sol da manhã seguinte raiou sobre Angra dos Reis, como um holofote divino apontado para o meu momento de redenção. Encontrei Ricardo cedo, antes do café da manhã, quando ele rondava a entrada da suíte presidencial como um cachorro abandonado. Emma, Dona Silva. Sua voz falhou quando me viu sair para a varanda, vestindo um hobby de seda que custava mais que o salário mensal dele. Precisamos conversar. Deixei-o esperando enquanto tomava um gole do meu café, apreciando o modo como suas mãos tremiam. Fale. Minha voz soou mais fria do que o ar-condicionado do lobby. Ele engoliu seco. Tudo isso foi um enorme mal-entendido. Eu só estava tentando protegê-la. Um riso escapou dos meus lábios antes que eu pudesse contê-lo. Me proteger? De que exatamente? Dos outros! Ele gesticulou desesperadamente. Se soubessem quem você era, nunca respeitariam seu trabalho. Coloquei a xícara no pires com um clique calculado. Vamos falar a verdade, Ricardo. Você não me protegeu. Você me subestimou. Meus olhos encontraram os dele sem piedade. Viu meu Honda, minhas roupas sem etiqueta, e decidiu que eu era insignificante. Ele abriu a boca para protestar, mas levantei a mão. O engraçado é que você nunca percebeu que eu escolhi viver assim. Avancei um passo. Meu pai me deu um Porsche para a formatura. Está na garagem do apartamento em Ipanema, onde passo os fins de semana. Mas eu preferia o Honda porque ele não mentia sobre quem eu era. Nesse momento,
Carlos apareceu na varanda carregando um tablet. Senhorita Silva, seu pai está na linha. Ele gostaria de confirmar se o Sr. Montenegro já assinou os documentos de rescisão. Ricardo empalideceu como se tivesse visto um fantasma. Rescisão? Ah, não te contei? Fingi surpresa. Depois que enviei aquelas gravas para o Conselho da Horizonte, eles entenderam que precisávamos de uma mudança de liderança. Peguei o tablet das mãos de Carlos, mostrando a tela onde piscava o contrato de demissão por justa causa. Mas relaxa, Ricardo. Vou ser mais gentil do que você foi comigo. Pode ficar no retiro, como meu convidado pessoal. Seus joelhos fraquejaram visivelmente. Ele se agarrou à cadeira como um náufrago. E não se preocupe com a volta. Dei meia volta em direção ao mar. Já pedi para incluírem seu nome na lista negra da Gol, Latam e Azul. Mas o ônibus é confortável, dizem. Quando a porta de vidro se fechou atrás de mim, permiti que um sorriso de satisfação surgisse em meus lábios. Do lado de fora, Ricardo Montenegro, o homem que achara que poderia definir o nível das pessoas, desmoronava como um castelo de areia na maré alta. E a maré, como eu bem sabia, sempre foi uma especialidade da família Silva. 7. A transformação da empresa. A segunda-feira seguinte ao retiro amanheceu com um silêncio elétrico na horizonte. Cheguei dirigindo o Porsche 911 que havia ficado guardado na garagem do apartamento de Ipanema. Não por ostentação, mas porque finalmente entendera que não precisava mais me esconder. O estacionamento já contava na história antes mesmo de eu entrar. Vaga de Ricardo. Vazia, apenas um envelope branco sobre o asfalto, sua carta de demissão, entregue pelo motoboy às 6h, placa da presidência, removida, deixando apenas a marca mais clara na parede. Sala de reuniões, iluminada, onde 3 membros do conselho me aguardavam com expressões entre o constrangido e o reverente. Carlos, o mais velho dos diretores, levantou-se quando entrei. Emma, queremos deixar claro que não tínhamos conhecimento. Poupe-me, interrompi, deixando minha bolsa de couro sobre a mesa com um baque proposital. Se soubessem, ainda teriam emprego? O silêncio que se seguiu foi minha resposta. O primeiro dia da nova era. Às 9h17 convocamos toda a equipe. Subi no pequeno palanque improvisado sem discurso preparado, apenas com a verdade que carregava por 3 anos. Alguns me conhecem como Emma Ribeiro, outros agora sabem que também sou Emma Silva. Hoje, quero que me conheçam como Emma. Ponto. Projetei uma lista no telão que faria Ricardo se revirar no túmulo profissional que cavara para si mesmo. Fim dos Boys Clubs. Reuniões estratégicas com participação obrigatória mista. Transparência radical. Todas as ideias registradas em blockchain com autoria imutável. Promoções por métricas. Algoritmo eliminando viés de gênero nas progressões. Marina, sentada na segunda fileira, parecia prestes a ter um ataque de pânico. E os clientes? Gaguejou. Cliquei no controle. O último slide apareceu. O valor do contrato faria a Horizonte dobrar de tamanho em 1 ano. Era o preço da hipocrisia. Enquanto a equipe se dispersava em choque, caminhei até a antiga sala de Ricardo. Os símbolos de poder masculino ainda estavam lá. A bola de golfe autografada, a foto com o ex-presidente, o charuto cubano no estojo de vidro. Peguei o charuto, examinei-o com desdém e então, com um gesto teatral, o acendi. A cena foi fotografada por alguém no corredor. Às 11h32, a imagem já viralizava no LinkedIn com a legenda: nova presidente da Horizonte fumando o charuto do ex-chefe. Alguém duvida de quem manda agora? Justiça poética. À tarde, reuni individualmente cada pessoa que sofrera sob Ricardo. Júlia, a assistente, promovida a diretora de operações. Os estagiários, contratados efetivamente com salários 40% acima do mercado. Tiago e Marcos, rebaixados, mas não demitidos, para aprenderem humildade. Quando Marina bateu à minha porta às 17h45 esperando o pior, apontei para a cadeira vazia. Você traiu todas nós, disse sem rancor. Mas hoje tem uma escolha: continuar sendo parte do problema ou ajudar a construir a solução. A oferta? Ela ficaria, mas como coordenadora, não diretora, reportando-se a Júlia. Justiça poética, não acha? O toque final. No final do dia, removi a placa presidente da minha porta e a substituí por uma nova. Emma Ribeiro Silva, fundadora do Novo Horizonte. Então, pela primeira vez em 3 anos, liguei para meu pai não para pedir conselhos, mas para dar notícias. Pai, a casa caiu, e agora vamos reconstruí-la do zero.
Do outro lado da linha, ouvi seu sorriso. Finalmente entendera que verdadeiro poder não era esconder quem eu era, mas usar cada parte de mim para mudar o mundo. E eu mal havia começado. 8. O legado de Emma. Um ano depois daquela manhã em que assumi a presidência da Horizonte, parei diante do painel de vidro na entrada da empresa. O que antes ostentava apenas nomes de clientes premium, agora estampava em letras garrafais. Programa Horizonte Acessível. 47 jovens transformando o mercado. Meus dedos tremiam levemente ao ajustar o broche na lapela. Uma pequena bandeira do Brasil, feita com retalhos, presente da primeira turma de estagiários. Hoje era terça-feira, dia de recepção dos novos ingressantes. Observava discretamente do mezanino, enquanto Júlia, minha ex-assistente, agora vice-presidente de Gente em Gestão, recebia o grupo. Alguns vestiam ternos emprestados, outros usavam tênis surrados. Todos compartilhavam o mesmo olhar faminto de quem finalmente tinha uma chance. Não importa de onde vocês vêm, ouvi Júlia dizer com uma firmeza que nunca tivera no tempo de Ricardo. Importa o talento que trazem. Essa é a única moeda que vale aqui. Eu mesma escrevera aquele discurso. Na noite anterior, entre uma xícara de chá e outra, revisando cada palavra como se fosse uma declaração de guerra. A dupla identidade que virou força. Naquela tarde, durante a reunião trimestral no 42º andar do Grupo Silva Hospitality, entrei sem cerimônias na sala do conselho. Meu vestido vermelho assimétrico, assinado por uma estilista descoberta no programa Acessível, contrastava com os ternos cinzentos dos diretores. Emma, querida! O tio Antônio se levantou para o abraço protocolar. Como vai nossa filha pródiga? Permitiu o abraço, mas respondi com números. Quantos dos nossos hotéis implementaram as cotas para fornecedores locais? O silêncio foi minha resposta. Então temos trabalho a fazer, disse, projetando os dados da Horizonte. 120% de crescimento, 60% dos cargos de liderança ocupados por mulheres. Vi os tios e primos trocarem olhares, alguns de admiração, outros de desconforto. Meu pai, na cabeceira, apenas sorria. Sabia que cada porcentagem naquela tela era um golpe no status quo. Meus projetos na Horizonte não são caridade. Continuei apontando para o ROI do programa Acessível. São bons negócios. Algo que nós, Silvas, supostamente entendemos. A piada cortante fez alguns rirem, outros corarem, mas ninguém contestou os números. O dia em que Ricardo voltou. A chuva batia forte na sexta-feira em que Ricardo Montenegro reapareceu. Não como concorrente ou arrependido, mas como candidato número 48 no nosso programa de reciclagem profissional. Ele esperava na recepção, o mesmo terno bege, agora desbotado, quando passei por acaso. Emma, sua voz falhou. Queria agradecer a oportunidade. Sei que não mereço. Interrompi com um gesto. Não é sobre merecer, Ricardo. É sobre mudar. Estendi o cartão de acesso. Time de análise de dados. Salário inicial. $3.500. Seus olhos marejaram. Sabia que ele pagava quase isso de aluguel. Por quê? Sussurrou. Porque um dia você me ensinou como não liderar. Respondi, virando-me para sair. Agora vou te mostrar como se faz. E o programa que virou revolução. O Horizonte Acessível era mais que estágios. Era bolsa integral para cursos noturnos, mentoria reversa, onde os novatos ensinavam tecnologia aos diretores, banco de talentos compartilhado com concorrentes. A reportagem da Exame naquele mês estampou: a herdeira que está reinventando o capitalismo. Mas minha maior vitória veio numa manhã qualquer, ao ver Carolina, minha primeira estagiária, ex-empregada doméstica, mãe solteira, liderando a reunião com nosso maior cliente. Sem blazer caro, sem firulas, apenas talento bruto sendo reconhecido. O equilíbrio perfeito. No aniversário de 1 ano da Nova Horizonte, fiz 2 discursos. Para a equipe, nunca prometi ser justa, prometi ser meritocrática, e olhem quanta beleza isso criou. Para a família Silva, herdei um nome, mas meu legado será medido pelas portas que ele abrir. Meu pai brindou com lágrimas nos olhos. O tio Antônio, com respeito renovado. E eu? Brindei em silêncio, com meu suco de maracujá, saboreando o doce gosto de ter entendido. Verdadeiro poder não era escolher entre ser Emma Ribeiro ou Emma Silva. Era usar ambas para construir pontes onde antes só existiam muros.